Graça, paz e bem da parte do nosso Senhor Jesus a todos e todas. Que prazer estar aqui novamente e poder dividir aqui com vocês mais reflexões. É um prazer e é uma grande responsabilidade estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. E hoje eu quero dividir com vocês uma reflexão sobre a história de uma mulher que não teve a sua identidade revelada. Na história não é citado o seu nome, mas é citado características da sua vida, como coragem, como persistência, como fé. Então é sobre essa história que nós vamos refletir nesta manhã. E a você também que está em casa, né, ou em qualquer outro lugar, seja muito bem-vindo ou bem-vinda neste momento de reflexão e que essa palavra também toque o seu coração. Eu estou com a versão NVI da Bíblia e eu gostaria já de convidá-los a abrir no livro de Mateus, capítulo 15, no verso 21, para que a gente possa iniciar a mensagem. Mateus, capítulo 15, verso 21. A partir do verso 21. Diz assim: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, o adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Oremos. Pai, nesta manhã, Senhor, eu te agradeço por mais uma vez estarmos aqui na tua casa. Eu te agradeço, Senhor, por poder rever nossos amigos, irmãos queridos. Te agradeço, Senhor, por cada sorriso, cada palavra, cada canção que tocou o nosso coração e já nos conectou contigo. Nós estamos aqui porque te amamos e te desejamos. E neste momento nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que mensagem, né? Que passagem interessante, curta. Aqui a gente vê o diálogo de Jesus com uma mulher. Em poucos versículos, a gente tem tantos ensinamentos, né? E é interessante observar que não só nessa passagem, mas em outras mensagens, que quando Jesus encontrava uma mulher, algo muito inspirador acontecia. Então, a gente pode lembrar ali da mulher samaritana, quando o Senhor Jesus a encontrou e revelou a Cristo a ela. A gente vê também a mulher do fluxo de sangue, que já vinha há tanto tempo, né, já tinha gastado todas as suas riquezas, todo o seu dinheiro com os médicos para tentar a cura, e ela não havia conseguido, e quando ela encontrou com Jesus, a sua enfermidade foi curada. A gente vê também uma passagem que fala sobre a mulher adúltera, que quando ela teve o contato ali, o encontro com Jesus, ela recebeu o perdão e a oportunidade de continuar seguindo a sua vida. Nós vemos também sobre a história de uma viúva de Naim, que recebeu a restituição da vida do seu filho. Nós também temos uma outra passagem de Jesus com Maria Madalena,
que foi liberta de espíritos malignos quando ela teve um encontro com Jesus, da mesma forma que essa mulher, a mulher cananeia, ela recebeu a libertação da vida da sua filha, que vinha sofrendo também com um espírito maligno. E o texto ele relata que essa mulher era uma mulher estrangeira, né? E com essa constatação aqui, a gente pode observar que ela vinha sofrendo duplamente o preconceito. Primeiro, por ela ser mulher, naquele momento, numa sociedade machista, só naquela época, né? Agora não existe isso, não, passou. Então, ela sofria esse preconceito simplesmente por ela ser mulher e também por ela não fazer parte daquele povo, do povo judeu, né? Dos judeus, do povo da aliança. E é interessante também observar que essa história ela é registrada em 2 evangelhos, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. E cada um com o seu olhar, cada um com os seus detalhes, registra ali o que achou interessante e importante de se dizer. E ambos os textos falam que Jesus ele sai da região onde ele estava e ele vai para uma terra estrangeira. Ele vai para a terra dos gentios, ali em Tiro e em Sidom. Mas, diferente de Mateus, que não cita esse detalhe, Marcos ele cita o detalhe de que Jesus ele chega neste lugar discretamente. Ele não quer que ninguém saiba que ele está ali, saiba da sua presença. Então, ele entra ali discretamente naquela cidade, ele vai para a casa de alguém que ia o receber, mas ele não quer que ninguém saiba, que outras pessoas saibam que ele está ali. Mas ele não conseguiu manter em segredo. Aonde Jesus está, gente, não tem como, não dá para esconder, não dá para manter o segredo. Quando Jesus está presente, todo mundo sente e sabe da sua presença ali. E agora eu convido vocês a esmiuçar aqui cada versículo, cada pedacinho desse diálogo que acontece de Jesus com essa mulher. E é interessante ver que esse diálogo ele acontece após Jesus recriminar o comportamento ali dos fariseus que achavam que servir a Deus era só seguir ali a tradição dos homens, seguir ali as regras. A gente ouvimos aqui já sobre regras que são ditadas. Então, Jesus ele recrimina esse comportamento dos fariseus que acredita que temos que seguir na linha ali o que o homem mandou, diferente disso, o que Jesus vem nos ensinar. E o primeiro ponto que eu convido vocês a refletir junto comigo é que, enquanto os filhos de Israel eles se questionavam, tinha dúvida se de fato Jesus era o filho de Davi, essa mulher cananeia, estrangeira, que não fazia parte dos cultos, que não fazia parte dos estudos, que não tinha um líder, que não tinha um pastor, um discípulo ali acompanhando ela reconheceu Jesus. Ela não tinha dúvida de quem ele era. Afinal de contas, ela diz assim: Senhor, filho de Davi. Então, aqui ela já menciona que reconhece, que sabe quem é o Senhor Jesus, quem é aquela pessoa que está na frente dela. Ela tem plena certeza sobre isso. E é muito interessante de que, por ela ser de um povo diferente, né, de um povo que não fazia parte ali dos judeus, ela estava em um lugar diferente, de alguma forma o Senhor Jesus chegou a ela ouviu falar. Né? E aí a gente vê aqui a importância que tem da gente falar sobre Jesus, da importância da gente levar a mensagem, porque aqueles que não estão aqui no dia a dia, eles também precisam, e é só através do ouvir. A palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, aquela mulher, ela em algum momento, ela foi impactada pela mensagem de Jesus e ela creu. Né? Então, ela tinha essa certeza de que ele era o filho de Davi, ele era o Messias, ela reconhece Jesus e ela não perde essa oportunidade.
Ela viu a oportunidade, Jesus estava ali de passagem, e ela não esperou ele ir embora, não. Ela falou, é agora a oportunidade que eu tenho e eu vou ali ter o contato com ele. Um outro ponto que eu gostaria de refletir com vocês aqui é que essa mulher, ela discernia muito bem os seus problemas. Ela sabia exatamente o que ela estava precisando. Ela sabia o que estava acontecendo ali com a filha dela, né? A gente observa que ela tanto sabia que ela foi buscar na pessoa certa, né? Então, ela identificou, ela entendeu que a sua filha estava com um espírito maligno e ela foi em Cristo. Ela foi atrás de Cristo porque ela sabia que era Cristo que tinha o poder para libertar a sua filha. E aqui é interessante que ela, de fato, ela sabe que a filha dela estava com um espírito maligno, ela não estava com um transtorno mental. E a gente vê hoje que, ainda assim, na época que a gente vive, ainda tem pessoas que fazem essa confusão de quando se trata de um espírito maligno ou de quando está se tratando de algum transtorno mental e acaba procurando a pessoa errada. Então, é importante a gente discernir exatamente o nosso problema para que a gente possa ir até a pessoa certa. Se for um caso de espírito maligno, o Jesus que trataria. Agora, se fosse um caso de transtorno mental, um psicólogo, um psiquiatra, algum remédio ali ajudaria nessa questão. Então, ela sabe exatamente o que se passa ali e ela vai procurar ajuda no lugar certo. E outro ponto também que é interessante observar aqui é que o posicionamento daquela mulher, ele passa a incomodar a sociedade. E, às vezes, acontece isso com a gente também. Às vezes, o nosso posicionamento, a nossa postura, a forma como a gente adora, a forma como a gente crê, a forma como a gente reflete, divide as reflexões, vai incomodar a sociedade. E é interessante observar que, às vezes, esse incômodo vai partir de pessoas que você acreditava que poderia te ajudar. Partiu dos discípulos, que estavam ali juntamente com Jesus, e foram eles que pediram para Jesus, manda ele embora, ela está vindo gritando atrás de nós, olha o constrangimento, imagina, você está chegando numa cidade, num povo que você não conhecia, e vem uma, entre aspas, uma maluca gritando aqui atrás da gente, mestre, me ajuda, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagina o constrangimento, você chegar num lugar e ter pessoas gritando atrás de você. Então, a gente vê esse comportamento aqui por parte dos discípulos que representam até a sociedade que a gente vive, né? E é interessante que o texto ele não deixa explícito que os discípulos fizeram isso, só fala que eles pediram a Jesus, mas eu imagino que eles já tinham falado, fica quieta, vai embora, para de incomodar o mestre, sai daqui, deixa isso para depois. Então, eu imagino isso, que tinha esse comportamento por parte deles, e ela não se deixou abalar, não. Ela continuou. Ela seguiu ali o intuito dela, que era alcançar o Senhor Jesus e a cura da sua filha. Então, ela não se incomodou. Por mais que a sociedade se incomode, muitas das vezes a gente vai precisar ter esse posicionamento. Está incomodado? O meu desejo, o meu intuito, o alvo é Cristo, e é ali que eu vou. Eu não vou deixar nada me abalar. Eu vou seguir, não importa o que falem, não importa o que faça, mas vou seguir ali no meu posicionamento e não vou deixar que nada me cale, porque muitas das vezes é isso. Tem pessoas que querem nos calar, né? Tem pessoas que querem parar ali e falar, não, deixa. Tem para que você está fazendo isso? Por que você está brigando por essa causa aí? Fica quieto, para com isso, não incomoda não, você está incomodando as pessoas. Por que você está fazendo isso daí? Então, quantas vezes a gente pode lembrar aí de pessoas que tentou nos calar ou tentou nos impedir de chegar no nosso objetivo, como aconteceu na vida dessa mulher? E aí, lendo, refletindo sobre esse tema, eu lembrei de uma canção que geralmente a gente até canta aqui, que diz assim, nada vai poder nos parar, Deus está na frente, Ele vai abrindo o caminho,
e a gente vai fazendo o que tem que fazer. Então, aqui a gente percebe que a mulher cananeia, ela fez o que ela tinha que fazer. O caminho foi aberto quando o Senhor Jesus ele foi até aquela região. Ela dificilmente teria acesso a ele, mas ele foi até lá. Então, esse caminho foi aberto. E ela fez o que tinha que fazer. E o que ela tinha que fazer? Gritar. Pedir socorro. Senhor, me ajuda. Ela fez o papel dela, assim como nós precisamos fazer o nosso papel. Né? O Senhor Jesus, Deus, Ele nos ajuda, Ele é misericordioso, Ele é grandioso, como nós cantamos aqui nessa manhã. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos ficar só sentado ali esperando, sem clamar, só com o desejo ali. Ai, queria tanto que isso acontecesse. Mas não se movimenta, não clama, não ora, não se posiciona. Então, a gente vê aqui que é importante esse papel da gente lutar pela nossa causa, da gente lutar pelos nossos objetivos. Um outro ponto aqui que eu observo nessa mensagem foram as formas de respostas do Senhor Jesus. A gente vê a sua primeira resposta foi o silêncio, porque o silêncio é uma resposta. Então, ela vinha clamando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está doente, está endemoniada ali, eu preciso da cura. E a palavra de Deus diz que ele não proferiu nenhuma palavra. Ele ficou quieto. Quieto. E como que a gente está quando o Senhor ele fica em silêncio, né? Como que a gente reage quando o Senhor está em silêncio com a gente? A segunda fala do Senhor Jesus, que está direta a partir do momento, a mensagem que ele traz, foi a partir do momento que os discípulos questionam e pede para ele mandar ela embora, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. É a fala dele. Mas ela continua insistindo. Ela sai de onde ela estava, ela vai até ele, se dobra nos pés dele e clama, Senhor, socorre-me, socorre-me. E aí é onde ele responde para ela. Não é bom, em algumas versões vai estar não é bom, em outras versões estará não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Difícil. Já pensou ouvir uma dessa? A gente está preparado para ouvir uma resposta dessa daqui? Não é fácil, não. Nem todo mundo acho que consegue compreender essa resposta e continuar seguindo ali, continuar com o seu propósito. Nem todo mundo está capacitado de fato a seguir adorando o Senhor Jesus a partir do momento de determinada resposta. O Joel, na abertura que ele estava fazendo agora há pouco, ele falou a respeito disso, né? Que às vezes a gente ora, a gente quer que seja de uma forma, e o Senhor Jesus ele responde de outra. Então, imagina, eu estou ali, a oportunidade da minha vida, eu estou vendo Jesus, eu estou indo até Ele, e a resposta que eu tenho dele, primeiro é um silêncio, e depois não é bom que eu tire dos filhos para dar aos cachorrinhos. Então, a gente está preparado para saber lidar com estes momentos? Nós temos que estar. E aqui, essa mulher ela nos dá uma aula de interpretação de texto, de foco e de perseverança. A resposta foi essa, mas ela foi lá e ela entendeu. A palavra de Deus diz que ele diz assim, não é bom e não é certo tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos. A palavra não diz que ele falou, não, eu não vou fazer isso de forma alguma. Eu não vou fazer. Então, provavelmente ela interpretou isso. Se ele falou que não é bom, que não é certo, ele não me negou ainda. Então, ela continuou, ela teve coragem e continuou seguindo, continuou ali no seu propósito, até que ele fosse atendido, né? Então, a gente percebe que ela não perde o foco
E ela, um ponto interessante aqui é que ela, de fato, além de não perder o foco, continuar ali persistente, ela não se deixa distrair por nada. Como eu falei, enquanto os discípulos ali, a sociedade estava incomodada com os gritos dela, ela não se incomodou, ela não deixou nenhuma distração abalar ela, não. Ela não deixou uma resposta que muitos vão considerar até ofensiva, porque é duro você receber uma mensagem, uma resposta dessa. Ela não se abalou, ela continuou e foi ali porque ela tinha o propósito dela, né? E ela segue firme. E um outro ponto aqui interessante que eu convido vocês a refletir é que essa mulher cananeia, sírio-fenícia, fenícia, dependendo da versão também, ela nos mostra o poder da intercessão. Ela não estava ali pedindo por ela estava pedindo por alguém. Interceder é isso. Interceder é você clamar, é você pedir em favor de alguém, é você abraçar a causa de alguém como se fosse a sua. É você sentir a dor do outro como se fosse a sua. E você entender que é somente com a intervenção divina que essa causa vai ser resolvida. Então, é você, de fato, se colocar ali, não importa qual é a situação, mas é se colocar ali na posição e ir até Deus e pedir pela vida de alguém. Interceder é isso. E quantas pessoas não estão precisando da nossa intercessão? Quantas pessoas não estão nessa situação de que não tem forças, não tem condições, não tem capacidade para pedir ajuda? Porque a filha dela, ela estava possessa, ela estava com um espírito maligno. Como que ela ia pedir ajuda? Então, ela estava impossibilitada. E quantas pessoas não estão impossibilitadas, precisando da nossa oração, precisando da nossa intercessão, porque não tem forças para seguir, não tem forças para pedir ajuda ali. Então, ela se colocou ali juntamente com o Senhor Jesus em prol da sua filha. Então, aqui ela nos mostra esse grande poder da intercessão, que é se colocar, que é pegar a causa do outro como se fosse a sua e clamar a Deus, interceder, rogar por essa causa até que ela seja atendida, né? E provavelmente muitos de vocês já ouviram essa frase. Eu sou fruto da oração de alguém, né? Quantos não já ouviu ou não foi, de fato, fruto da oração de alguma pessoa, seja mãe, seja avó, seja uma amiga, seja aquela irmã do círculo de oração, né? Muitos também já tiveram essa experiência. Então, que a gente possa fazer esse papel, não somente receber, ser a pessoa que está sendo apresentada a Deus, mas ser a pessoa que vai apresentar a Deus alguém que está precisando da ajuda dele. E eu faço esse convite hoje. Represente alguém, represente aquele que você olha e entende a causa, entende a dor daquela pessoa, só que vê que ela não tem força, ela está sem forças para clamar, para pedir. Então, represente essa pessoa. Faça como a mulher cananeia que representou a filha dela e foi até Jesus e pediu a ajuda dele, pediu o seu apoio ali pela vida da sua filha até ela ser curada, né? Então, é muito interessante observar essa história, porque ela traz esses diversos ensinamentos de que a gente precisa se posicionar, de que a gente precisa clamar, a gente precisa interceder e a gente precisa ser perseverantes. Nós temos que ter foco, nós temos que ter fé e continuar. E nós precisamos também ter a fé dessa mulher, semelhante à fé dessa mulher, porque às vezes nós não vamos ser a prioridade de Deus, a prioridade de Jesus naquele momento. Imagina, o Senhor Jesus, primeiro ele disse
que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. Ela não fazia parte do povo de Israel. Então, entre aspas, você não é minha prioridade neste momento. Ela ouviu, não é bom que tire o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. É também, de certa forma, eu te dizer que você não é a minha prioridade. Minha prioridade são meus filhos neste momento. Os animais vão ficar aqui de lado, vão ficar para depois. Então, é importante a gente ter essa maturidade e esse entendimento de que nem sempre a gente vai ter a resposta que a gente quer, no tempo que a gente quer, da forma que a gente quer. Nem sempre a gente vai ser a prioridade ali naquele momento. A prioridade daquela mulher era a cura, né, a libertação, na verdade, da sua filha. A prioridade de Jesus naquele momento era atender as ovelhas perdidas de Israel. Mas a fé dessa mulher, ela foi capaz de mudar a prioridade de Jesus ali naquele momento. Então, esse foi o diferencial dela. Ela, mesmo não fazendo parte daquele povo, mesmo não estando ali no dia a dia de Jesus, não estando, juntamente com ele, viajando o tempo inteiro, ouvindo as suas pregações, ela ouviu alguém dizer sobre ele. Ela não estava ouvindo diretamente ele, ela ouviu alguém falar. Mas ela creu. Ela acreditou que ele era a resposta, que ele era a pessoa capaz de atender a sua necessidade naquele momento. E em nenhum momento ela falou que queria tomar algo de alguém. Ela sabe o lugar dela nessa situação. Ela não queria tomar nada dos filhos de Israel. Ela só queria um pouquinho. Ela apela para a graça, ela apela para a misericórdia do Senhor Jesus, porque ela sabe que o pouquinho ali com o Senhor Jesus já vai ser muito grande para ela, né? Então, a gente aprende também aqui que ela rompe barreiras para conseguir alcançar o objetivo dela. Ela rompeu a barreira ali da sociedade, que muitas das vezes a mulher ela não podia nem estar ali falando juntamente com os homens, estar ali na presença, mas ela rompeu essa barreira. Ela rompeu os discípulos que estavam ali tentando barrá-la, tentando impedir dela chegar até Jesus, e ela continuou. E é interessante ver a forma como ela argumenta, como ela conversa. E aí a importância da gente saber dialogar, da gente saber argumentar, conversar com Deus. Porque ela fala, sim, Deus, sim, Jesus, eu sei. Mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem no chão. Então, olha o tamanho, né? O próprio Senhor Jesus diz: mulher, grande é a sua fé. A sua filha está liberta. Pode ir, que sua filha agora está liberta. Então, ela tem essa sabedoria, esse discernimento de compreender e de argumentar ali, de conversar. E quantas das vezes no primeiro olho torto, na primeira fala, e às vezes não foi nem de Deus, foi do coleguinha ali do lado, do irmão, do vizinho, olhou torto, desisto, não quero mais. Não, nem vou. Os discípulos falaram, manda ela embora, está atrapalhando. Mas ela não se deixou abalar por essa distração, não se deixou abalar por esse pedido, não se deixou abalar pela resposta e pela não resposta ali no silêncio do Senhor Jesus, e ela continuou ali argumentando. E para finalizar aqui, já caminhando assim para encerrar, é interessante nessa questão da argumentação, a gente vê na Bíblia esses exemplos de como é importante a gente argumentar pela causa, pelo aquilo que a gente quer. Ela argumentou aqui, ela foi ali dialogando com o Senhor Jesus até ela alcançar a libertação da sua filha. E aí a gente pode ir lá no início, no Velho Testamento, a gente vê lá em Números as filhas de Zelofeade, que argumentaram ali juntamente com Moisés, após a morte do seu pai, e a gente vê que Deus ele muda
a lei em prol dessas mulheres que foram ali argumentar juntamente com Moisés. Então, foi o posicionamento. Então, que a gente saia com essa reflexão de que o nosso posicionamento, a nossa fé, a nossa persistência, a forma como a gente argumenta, ela pode mover o coração de Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Amém? Amém. Oremos? Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por este momento, por este culto, por essa reflexão. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nessa manhã. Que essa palavra sirva de encorajamento, sirva de ânimo, sirva de exemplo de fé, para que nós possamos seguir confiando e acreditando que o Senhor é o Deus que tudo pode, é o Deus grande, é o Deus poderoso, é o Deus fiel, que atende, Senhor, o nosso pedido e atende a nossa oração. Por mais que pareça que o Senhor está distante, que está em silêncio e não vai atender, o Senhor, Ele está ouvindo cada pedido das nossas vidas e que nós possamos ter essa consciência de que o Senhor está sempre de ouvidos atentos ao nosso clamor. E nos dê, Pai, sabedoria e discernimento para saber lidar com essas respostas que virão, que muitas das vezes não é da maneira como a gente desejava, muitas das vezes não é na hora que a gente esperava, porque as coisas não são instantâneas. Então, nos dê, Deus, esse discernimento e sabedoria para que a gente possa continuar seguindo, persistindo e perseverando, porque nós cremos que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, Tu és grande e fiel nas nossas vidas. Muito obrigada, nos dê um domingo abençoado, nos despeça-nos em paz para os nossos lares e que nós possamos ter momentos agradáveis com os nossos amigos e familiares ainda neste dia. Amém? Graças a Deus. Não deixe de abraçar o seu irmão, aquele que está do seu lado, sinta-se abraçado também.